A palavra de Deus todos os dias quer nos alimentar, mas depende de nós termos a atitude de buscarmos a palavra, de desejarmos esse alimento. Hoje, meditando, né, lá em Efésios, no capítulo 1, quando ele fala, né? Paulo fala aos Efésios, que Deus nos dê. Ele está orando lá pelos Efésios, mas essa oração é para nós também, porque a palavra é viva e ela é atual. Que Deus nos dê o espírito de sabedoria e revelação sobre Ele, sobre quem é Cristo nas nossas vidas, né? Então, o plano de Deus para as nossas vidas não só nos dará espírito de revelação, porque revelação sem sabedoria, sabedoria vindo de Deus, vai ser aquilo que o pessoal fala, né? Revelação. Revelação não é legal, né? Mas muitas coisas devem passar pela sua cabeça, porque nós temos uma cabeça pensante. É só a gente ter cuidado realmente de não querermos estar no controle, porque nós não vamos querer compreender, conhecer e sermos controlados, mas sim controlar. E eu em oração, eu na leitura da palavra, eu penso muitas coisas, né? Peço até a Deus, falo muito o Salmo 46:10. Aquietai-vos, Marisa, sabei que o Senhor é Deus. Estou soprando aqui, porque tem um gatinho que sobe aqui nessa mesa e solta pelo. E quando, né, o inimigo das nossas almas, lá no Antigo Testamento, ele foi até Eva, né, e sugestionou que ela, né, comesse sim daquele fruto. Eu fico pensando, Eva, ela vivia no paraíso. Deus deu naturalmente nós o desejo de conhecermos as coisas, mas ela não conhecia o bem e o mal, né? Ela conhecia o bem. O que fez com que Eva quisesse conhecer o mal? Aí nós podemos parar para pensar, isso sou eu, tá? Refletindo, pensando, com a ajuda do Espírito Santo. A natureza que Deus nos deu de querermos criar, avançar, controlar, sim, algumas coisas, mas tudo tem um limite, tudo tem uma maneira, e nós nunca podemos nos esquecer que Ele é o nosso Criador, que nós somos feituras das mãos dEle, e precisamos querer ter uma liderança sobre as nossas vidas. Um dos nossos grandes problemas é querer não nos submetermos, não queremos ouvir e fazer de acordo com a nossa cabeça. Às vezes, muitas vezes, essa natureza, né, ansiosa que quer nos engolir, e nós vamos. E Deus viu, né? Apesar da onisciência, da onipotência, da onipresença dele, tem coisas que eu não entendo ainda. Eu acho que eu tenho muitas perguntas que eu só vou ter a resposta delas quando eu chegar lá no céu, né? Tipo assim, se Deus já sabia, mas eu acho até um abuso eu falar assim para Deus, sabe? Apesar de eu não falar, eu penso, então ele já sabe que eu sei, então é melhor ser sincera com ele, não é mesmo? Mas ele já sabia. Mas também ele não nos abandonou. Ele nos deu Jesus. E com Jesus, com a partida de Jesus, com a morte e a ressurreição de Jesus, a presença do Espírito Santo, que é Ele mesmo habitando em nós. Mesmo porque, vamos lá para Jesus, quando Jesus veio, Satanás foi usado. A gatinha linda aqui do meu lado. Ele foi usado, se você é o Filho de Deus, sabe? Transforme as pedras em pães, lance daqui, eu vou te dar tudo. Olha o abuso de Satanás, sabe? E ele foi tão abusado, ele foi tão ousado, ele foi tão, né, achando que podia, que ele não deixou de perturbar Jesus, de tentar tirar Jesus, o próprio Deus, sabe? Então isso é para a cabeça, a nossa cabeça realmente pensar, né? Mas pensar diligentemente, pensar em submissão com Deus e saber, assim, sabe? Realmente, da astúcia do inimigo. Tô rindo da gatinha aqui. Da astúcia do inimigo. E aí, o desejo de Eva, né? Olha o desejo que ele despertou nela. Controle. Eu posso conhecer algo mais. Nossa, curiosidade, coisa que o ser humano tem, né?
Porque se o ser humano não fosse curioso, ele não fosse empreendedor, criativo, como feito à imagem e semelhança de Deus, ele não criaria tantas coisas. Olha como a tecnologia, a ciência avança e Deus permite. Porque o próprio Jesus, ele, né, o mestre, ele quis gerar discípulos e ele ainda deixou lá escrito, né, que ficasse escrito: aqueles que creem em mim farão obras ainda até maiores do que eu. Um mestre que permite que o discípulo ainda faça obras maiores do que ele. Então ele não nos limitou, mas há limites para nós não queremos a glória de Deus, avançarmos e vivermos em independência, em obstinação, em orgulho, que é o grande perigo, sabe? O orgulho lançou Satanás do céu, né? Ele querer ser igual a Deus, usurpar o lugar de Deus. E ele vive nos instigando até hoje, nós tomarmos o lugar de Deus. Primeiramente nas nossas vidas. Não dependermos de Deus, não honrarmos a Deus, não glorificarmos a Deus, sabe? E deve ser muito triste, deve, sabe, doer no coração de Deus. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós como pais, ou que não sejam pais, onde quer que estejamos, em qualquer âmbito da sociedade, quando nós somos líderes e os nossos liderados, eles se rebelam, eles não confiam em nós ficamos tristes. Isso gera em nós conflitos, tristeza. Agora imagine para Deus. Bilhões de seres humanos sobre a Terra e uma grande parte se rebelando o tempo todo. Uma grande parte achando que tem o direito de tirar a vida das pessoas, a vida que Ele deu, o soberano Deus deu. Sabe, é Deus sabendo que Ele pode me dar o melhor, que eu posso ser feliz, Ele me fez para ter plenitude de vida. Mas desde lá do paraíso, né? Foi como foi, mas Ele me deu o Espírito Santo. Então Ele nos deixou aqui, mas nos deixou com esse desafio. Desafio? Não sei se a palavra certa é desafio, ainda tenho dúvidas, talvez em outra reflexão eu vou dizer de outra maneira. Mas agora o que eu tenho é desafio de realmente, sabe, buscarmos, entendermos, como fala em Efésios, eu ter a plena revelação, sabedoria de quem é Ele e quem eu sou nele, quem você é nele. Deus é lindo. Mas o tempo todo, Satanás, ele fica ao derredor, né? Aqueles que aceitaram Jesus, tem a proteção dos anjos, mas se nós abrirmos brecha, ele virá. Sabe? Eu me vi numa situação ontem, eu fiquei como se fosse duas Marisas, eu me observando. Falei, como é fácil pecar? Como é fácil, por tão pouco, né? Eu me auto-sabotar e sair. Mas ali eu estava pedindo a misericórdia de Deus e Ele veio, a misericórdia veio, sabe? Falei, Jesus, essa natureza aqui, ela é, frágil. Se ela não depender totalmente de Deus, porque ela se torna mais forte, ela se torna capaz de negar o pecado, de sair do pecado, sabe? De sair daquela zona de pecado, sabe? Não precisa ser pecado grande, não tem pecadão, pecadinho, tem graves, né? Coisas muito graves, coisas que vão trazer muitos prejuízos. Mas é como diz, de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Então, até que o nosso coração seja até cauterizado a não se importar mais, a não discernir mais entre o bem e o mal nesse tempo que nós estamos vivendo. O que é certo tem aparência de errado, o que é errado tem aparência de certo. Deixa eu ver o que o gato está fazendo aqui. Vocês têm que ver a cena, um gato e um cachorro brincando com um pedacinho de plástico, de um caninho, tá maior graça. Então, amados, que eu peça, que você peça a Deus essa plenitude, dessa revelação, dessa sabedoria, e acima de tudo que nós aprendamos a maior lição, que é o amor, porque Deus, na verdade, Ele nos fez para amar. Ele quer se revelar através de nós. E a maior revelação dele através de nós é através do amor. E o que é o amor? Vamos lá em Coríntios. O amor, né?
Ele sente ciúme? Sente, mas ele não é ciumento. Ele cobre uma multidão de pecados, ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo suporta, sabe? Sabiamente. Porque às vezes quando as pessoas ouvem isso, elas pensam assim, eu tenho que ser um capacho, eu tenho que ser um tapete, eu tenho que me permitir tudo, aceitar tudo, fazer tudo. Não. Deus não nos ensinou assim. A imagem e semelhança dele, ele coloca limites para nós, sabe? Ele ensina as maneiras sábias de viver. E ele já deixou no mandamento: amar a ele, eu devo amar a Deus, amar a mim mesma, para posteriormente amar o meu próximo. A frase lá na Bíblia está em ordem contrária: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente confunde. Mas não, amar a Deus sobre todas as coisas, se amar para poder amar o próximo, porque ninguém vai dar o que não tem. Deus se ama. Deus não vai permitir a bagunça. Isso tudo que a gente vê, que tem pessoas que têm a ousadia de dizer, né? Deus não existe. Se ele existe, ele é mau. É porque elas não entendem. É porque, na verdade, elas estão tão feridas, sabe? E elas, infelizmente, ainda estão procurando o caminho mais fácil. Elas precisam de pessoas que orem por elas. Por isso eu disse para Deus ontem: Deus, eu quero me lembrar todos os dias de orar para quem não tem ninguém que ore por ele. Porque o que vai nos salvar, o que vai nos resgatar, sabe? É alguém orando, é alguém exercendo amor em oração. O maior amor que nós podemos exercer uns pelos outros é estarmos orando. Porque estarmos orando é estarmos falando com Deus. Deus, eu me importo, eu vou gastar o meu tempo aqui, eu vou estar ligada, eu vou estar vigilante em orar pelos meus irmãos que estão perdidos. Porque a tua palavra fala que o Senhor não quer que nenhum se perca. Uma vida vale muito. Sabe quando ele deixou 99 ovelhas no aprisco e foi atrás de uma? Ele disse isso para nós. Uma vida vale muito. As 99 já estão guardadas. Mas aquela lá, ela é parte de mim. Ela é um dedo meu, ela é uma perna, ela é, sei lá. E dói. A igreja, né? É o corpo. Se um dedo está machucado, tem que doer na igreja toda. Assim Jesus, né? Sendo o nosso cabeça e o corpo é a igreja. Então que nós possamos refletir sobre essa palavra hoje, sabe? E aí Satanás quer que nós estejamos no controle, para ele aí, né? Por sugestão dele, aí ele procurar nos controlar, porque quem vai nos levar a querer esse controle é ele perdeu a batalha já, então ele quer pegar alguém desavisado, alguém que não se rendeu a Cristo para ele controlar, para ver se ele ainda consegue controle, para ver se ele tem conseguido alguns controles, sim, ele tem conseguido destruir algumas vidas, ele tem conseguido fazer com que algumas vidas se percam, sabe? Porque o objetivo dele sempre foi esse: querer destruir, querer controlar. Então ele tenta, né, fazer um batalhão para ele, de pessoas que vão querer estar no controle, sabe? Mas sabe o que vem? A frustração, porque nós longe de Deus, longe da vivência da palavra dele, da essência nossa que viemos dele, somos feitos à imagem e semelhança dele, é ficarmos tristes, é ficarmos frustrados. Um pé de maçã jamais vai dar banana. Não vai. Então eu nunca vou frutificar, eu nunca vou crescer não vivendo na essência, na minha essência, que é ser filha de Deus, feita a sua imagem e semelhança. E você também foi feita a imagem e semelhança de Deus. E você vai experimentar a paz que transcende a compreensão humana, mesmo em meio né? Isso que a gente está ouvindo aí sobre guerras e tudo mais. Nós vamos ter a certeza, a convicção. Eu tenho, de que eu estou guardada por Deus, haja o que houver. Ele é meu guarda. E a decisão que ele tomar vai ser melhor, seja ela qual for. Eu vou tremer na base? Jesus lá no Getsemane falou: Deus, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Estava doendo.
Então, quando doer, quando for difícil, lembra de Jesus, porque dói sim. E a gente quer, ó, cair fora, a gente quer. Mas aí, né, nós vamos respirar fundo. Papai, seja feita a sua vontade, me dê forças, me dê graças. Eu já falei para ele algumas vezes. Eu lembro do meu filho, quando eu engravidei, de um segundo relacionamento, não foi nem um casamento. E eu falei, você me deu, né? E eu fiquei desesperada, porque eu já tinha passado por um abandono de uma gravidez. Ficado grávida, e com um bebê no colo, e grávida de outro, e foi terrível. E eu briguei muito com Deus. Eu tinha que colocar a culpa em alguém, né? Ainda espiritualmente muito imatura. Eu disse, você me deu, né? Eu falei assim pra ele ainda. Toda prepotência. Então agora você me ensina a amar essa criança. Eu batia no guarda-roupa, sabe? Você me ensina a amar. E ele me ensinou tudo. Só que no final da gestação, ele não me pediu ele não me tomou, sabe? Ele me pediu docemente, carinhosamente, me preparando, sabe? Eu tenho algumas ideias, assim, sobre por que dele ter levado. Não me dói, sabe? Hoje, né, esse ano ele faria 25 anos, né? Eu sei que ele tá lá com ele, eu tenho certeza que ele tá guardado com ele. Que um dia eu vou encontrá-lo e eu vou entender, né? Como lá em Coríntios fala. Hoje nós vemos no espelho embaçadamente, mas um dia nós veremos face a face e entenderemos muitas coisas. E hoje eu não preciso, para estar feliz, para estar calma, para estar em paz, para estar plena, saber de todos os mistérios de Deus. Não, isso é abusivo, isso é obstinação. Eu já tive muito nesse lugar aí, não quero mais esse lugar para mim. Então, sabe, amados, é realmente nós vivemos na essência, sermos filhos de Deus. É pedir a Ele que nós sejamos seres espirituais. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, sabe? O Espírito Santo vem habitar em nós, mas Ele quer atuar em nós. Ele quer a plenitude dele em nós. Não para as nossas conquistas pessoais, para as nossas conquistas egoísticas. Ela tá olhando para mim, ela tá ouvindo a pregação. Deixa eu pegar ela aqui um pouquinho. Vem cá, vem. Olha só, que coisa mais rica, mais linda dos olhos azuis. Ela tá grávida, olha. Agora meu cachorrinho também, ó. Essa é a Corinha, tá grávida de novo, só que ela vai cair fora. Não derruba minhas coisas aí não, vai. E o cachorrinho tá aqui no chão, ó, pulando, querendo subir também. Ah, tá, você também quer aparecer aqui, né? Então vamos lá. Esse é o Spot aí, é o Spot levado, que aparece nos meus vídeos de vez em quando. Ele acora, ó, se gosta muito, sabe? Vamos descer. Então, amados, eu recebi Jesus. Não tem jeito não, você tem que ficar aqui em cima de mim. Eu recebi Jesus, eu preciso, muito pelo, agora, crescer. Eu preciso me tornar uma adulta na fé. Mas para isso eu preciso ler a palavra, eu preciso ter líderes que sabem mais. Eu tenho líderes, eu tenho mestres que me ensinam diariamente. Eu sou muito feliz por tê-los. Sem eles eu teria chegado aonde, né? Então, eu tenho mestres online, eu tenho mestres pessoais, mas não importa, nós estamos conectados espiritualmente. O homem espiritual, a nossa conexão espiritual, ela vai muito além da presença, sabe? Mas é ordenança, congregai-vos, estáis ligados numa igreja. Se eu não tivesse hoje, eu estou ligada a várias igrejas, mas como eu estou na terceira cidade, que eu estou conectada num momento espalhada ainda, né, com a minha mudança toda espalhada, aqui eu amo a igreja que eu estou. Lá também amava a igreja que eu estou. E eu vou amar a igreja para a qual eu não conheço ainda lá de perto, mas eu vou amar também. Aí acabou ficando do meu lado, olha que coisa linda, olha. Cora Luz e seus gatinhos. Então nós precisamos uns dos outros. Jesus não caminhou sozinho. E ele disse para nós andarmos em unidade, em comunhão. E aqui estamos nós. Aqui é apenas uma reflexão, uma pregação, sabe? Como eu ouço várias fazendo as minhas coisas, agora eu vou fazer coisas. E vou continuar ouvindo. Continuar em conexão, sabe? E sabe das coisas maravilhosas que Deus nos dá? Ó, eu tô longe de todo mundo, né? Ninguém da minha família aqui. Desculpe. Eu tô a 1000 quilômetros. Sozinha. Mas eu não tô sozinha. Eu não me sinto sozinha.
E mesmo porque eu me conecto com as pessoas. Eu tenho uma vizinha aqui que pode estar até me ouvindo, maravilhosa, que também é sozinha. Eu tenho igreja aqui pertinho. Domingo eu almocei na casa do pastor, olha que honra. Falou, você tá sozinha aí, vem almoçar com a gente. A esposa dele me convidou e foi maravilhoso estar ali com ele, sabe? Você se sentir abraçado. E Jesus disse, quem é a minha família? Aqueles que são filhos do meu pai. Então nós precisamos compreender essas realidades, tomar posse delas e não ficar lamentando, sabe? Já tem, hoje, né? 2 semanas e um dia que eu tô aqui. Consegui colocar meu dente, ó. Posso sorrir pra vocês. Eu deixei gravado do meu dentista, né? Um homem de Deus. Mas eu estou aguardando, né? Pra fazer minha mudança e vou continuar por aqui. Tô com a geladeira da vizinha. Tô com alguns limites, mas que pra mim não são nada significativos. Sabe por quê? Tem tanta gente agora lá no meio da guerra. Tem tanta gente sofrendo. Eu não posso ser egoísta de achar. Eu tenho tudo. Para pra pensar nas coisas que você tem. Você tem tudo. E mesmo que você ache que você tá faltando muita coisa, você ainda tem mais do que muita gente tem. Se você alcançar aquele que não tem nada, né? Nada. Mas eu tenho certeza que ele tem Deus. Aquele que não tem nada, que Deus tá ali mais. Sabe? Que a presença de Deus tá ali. Porque a Bíblia fala que onde abunda o pecado, abandono, a falta, a carência, ali superabunda a graça. Essa pessoa só não tá mais cheia porque é uma escolha dela ainda. Porque eu não acredito num Deus que não deixe um espaço, mesmo no meio, a cauterização da mente. Sabe, esse Deus, ele abre um espaço, porque ele é poderoso e ele vê todo mundo. Por isso que eu disse, oremos para aqueles que não tem ninguém orando por eles. Hoje nós vamos orar aqui juntos por aqueles que ninguém está orando, porque esse espaço aí é uma estrada, uma abertura de alcance de Deus a essas pessoas. Então é de responsabilidade nossa, no nosso crescimento em amor, na primeira ordenança, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, sabe, eu estou me amando e estou amando o meu próximo. Então eu posso não ter dinheiro para mandar, eu posso não ir lá, mas eu posso usar a arma mais poderosa, que é a oração. E todo mundo pode orar. Como orar, pastora? Olha, eu oro muito em língua, né? Porque eu não sei como orar, eu oro em língua. Mas não é só porque eu oro em língua e você não ora, você ainda não recebeu o batismo, você não acredita no batismo, que a oração não tem poder. Ora! Oh Deus, liberta! Oh Deus, abençoa! Oh Deus! Oração mais importante. Liberta, salva. E todas as demais coisas virão. Buscar primeiro o reino dos céus, que é a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ponto. Tá bom? Então vamos orar agora. E detalhe, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Talvez o que eu tenha falado aqui, talvez não, a palavra de Deus não volta vazia. Uma pessoa que ouvir e mudar alguma coisa dentro dela aí que tá errada, que completar o que ela já tá caminhando também, ou que despertá-la, nossa, glória a Deus, uma vida vale tudo. E me ajude em oração, que hoje eu tenho uma missão. Eu estou pedindo oração para essa pessoa. Independente de você saber se ela é homem, ela é mulher, é uma pessoa que foi criada por Deus. E ela precisa, sabe? Ela precisa dar um passo. Ela não tem que esperar chegar a hora da morte dela para ela confessar um pecado, que ela disse para mim que ela não consegue, sabe? Eu disse para ela, não quero saber o seu pecado, não. Eu quero que você seja liberta, pessoa. Você não vai viver nunca mais. Abra sua boca. É um exercício de confiança, de humildade. É ordenança de Tiago, confessar uns aos outros pecados e orar uns pelos outros. Sabe? Então me ajude em oração. Vamos orar? E se não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim chega mais longe. Deixe comentário, nem que seja um amém, uma caretinha, um coraçãozinho. Sabe por quê? Eu não preciso que viralize, que eu seja conhecido. Não. A lógica do reino de Deus é contrária, sabe? Que ele cresça e que eu diminua. Então é ele que tem que aparecer. Se tiver de acontecer isso, é porque ele quer, ele permitiu. Eu não tenho. Meu querer é dele.
Mas quando eu peço você, que você compartilhe, que você se inscreva, que você comente, é para que mais pessoas recebam. Porque existe um algoritmo, existe uma máquina lá, sei lá, um robô, um negócio lá muito sofisticado, que é assim que ele conta, é assim que ele vê. Ele não é gente. Mas precisamos uns dos outros, não fazemos a obra sozinhos, jamais. Amém? Então, muito obrigada. Que seu coração seja tocado. Papai. Em nome de Jesus, né, papai? Nós temos uma gatinha ali no fundo, ó, que ficou aqui conosco, ó, o tempo todo. Ah, Pai, como o Senhor nos ama. Como nós somos preciosos, ó Deus. Como o Senhor quer curar o nosso coração ferido. Como que o Senhor não quer que o nosso passado determine o nosso presente. Nós só temos o hoje. Porque é no hoje que nós vamos decidir, ó Deus, te amar. É no hoje que nós vamos decidir pedir que o Senhor nos ensine a te amar. Que o Senhor nos ensine a querer te querer. Que o Senhor nos ensine a querer ser melhores, Senhor. A querer ter consciência. Ter revelação. Ter sabedoria. Porque nós viemos aqui nessa terra, Deus, com um propósito. Te amar, te servir, te revelar. Esse é o propósito maior da nossa existência. Nos dê essa consciência, essa revelação, Deus. Não só aqui no intelecto, mas lá dentro do coração, no mais profundo do nosso ser, para que possamos ser canal de bênçãos para outras vidas, ó Deus. Muito obrigada por nos amar, Deus, por cuidar de nós, por cuidar de mim, por cuidar de você que me ouve, por colocar você aqui na frente dessa tela, por te despertar. Deus, e nos ajude a querer orar por outros, principalmente por aqueles que não tem ninguém que está orando por eles, ó Deus. E por esse pedido que eu estou fazendo aqui hoje, dessa pessoa, Deus, que precisa se libertar, Deus. Ô Pai, nos ajude. Ajude a cada um de nós. Ajude a libertar a nossa família. Ajude a nos libertar a nossa família. Todos que estão à nossa volta, todo esse mundo, Deus. Porque a sua vontade é boa, perfeita, agradável e ela se cumprirá sobre a face da terra, Deus. Ela está se cumprindo. Dê-nos fé para chegarmos até o fim. Até tivemos uma largada. Precisamos agora da chegada. Esteja conosco. Não solta as nossas mãos. Pega firme. E nós vamos contigo. Nós chamamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Deixa aí seus pedidos de oração. E ore por quem deixa os pedidos aí também, tá? Eu sempre tô orando por vocês. E orem por mim. Amém.